Fala galera, beleza? Então, estou voltando aqui com mais um vídeo no canal, né? Me chamo Diego Oliveira, sou colecionador, leitor de quadrinhos há mais de 25 anos aí, incentivador da leitura, e esse vídeo aqui eu vou falar de uma HQ, né? Que ela marcou muito na minha vida, ali no final da minha adolescência principalmente, né? Eu já fiz um vídeo falando das 5 HQs que marcaram a minha infância e adolescência, e eu poderia muito bem ter incluído essa HQ lá, mas eu achei assim que ela é uma HQ que ela realmente ela está num outro patamar. Ela marcou demais ali na época que saiu e eu queria fazer um vídeo especificamente só para ela, entendeu? Então, vamos lá com essa HQ aqui que é histórica, que é Liga da Justiça e Vingadores, né? Isso mesmo, um crossover ali com as duas maiores equipes das grandes editoras americanas ali, da Marvel e da DC. Isso aqui era o sonho de qualquer leitor de quadrinhos ali de super-heróis da época. Vou mostrar para vocês aqui as capas, né? Que são sempre capas duplas, né? Capa e contracapa com a imagem ali, né? É uma minissérie em 4 edições, escrita pelo Kurt Busiek, né? Que é um dos meus roteiristas preferidos ali do universo de super-heróis, e desenhada magistralmente pelo mestre Jorge Pérez, que é um desenhista lendário dos quadrinhos, fez trabalhos ali que ficaram marcados para sempre na história dos quadrinhos. Infelizmente, ele veio a falecer no ano passado, né? Devido a um câncer de pâncreas que ele teve, que ele tinha inclusive anunciado isso, né? Que ele tinha poucos meses de vida, era uma doença terminal, que os médicos tinham falado ali para ele, né? E infelizmente ano passado ele veio a falecer. Mas é um cara que eu adoro a arte dele. É o cara certo para desenhar esse trabalho aqui. Cara que já tinha trabalhado nas duas editoras, feito grandes histórias de personagens ali da Marvel e da DC. E não podia ser outro, né? Porque o Jorge Pérez ele tem uma característica de desenhar muitos personagens por página. Então, como você pode ver nessa capa aqui do número 3, ele coloca simplesmente todos os personagens da Marvel e da DC, aqui, os super-heróis, né, nessa capa aqui. Então o cara é um monstro, né, desenhava demais, né, e é um dos desenhistas lendários aí das grandes editoras. E como eu falei antes, né, isso aqui é um crossover. O que é um crossover? É quando acontece ali um encontro de personagens de universos diferentes, né? No caso aqui entre a Marvel e a DC, mas pode acontecer de personagens que habitam o mesmo universo também, como essa edição aqui, né? Que se chama Os Melhores do Mundo, né? Onde nós temos o encontro aqui do Superman com o Batman. Na verdade, os crossovers eles começaram assim, né? Com encontros de personagens das mesmas editoras, né? Que habitavam o mesmo universo ali, né? E foram fazendo esses crossovers. E aqui depois, né, foi entrando ali encontros com outros personagens ali nos anos 90, né, onde temos encontros ali do Homem-Aranha com o Batman. Esse aqui encontro aqui do The Darkness, né, que é um personagem da Image, da editora Image, que teve esse encontro aqui com o Batman. Né? Nós temos encontro ali do Superman com o Quarteto Fantástico, mais um encontro ali da Marvel e da DC. Isso aqui eu estou dando só alguns exemplos, tá, galera? Só para vocês terem uma noção desse conceito de crossover, tá? E aqui o universo DC com o He-Man e os Mestres do Universo, né? Que é um crossover ali mais recente, assim, digamos assim, tá? Então é isso, o crossover é isso aí, são um encontro de personagens diferentes que habitam universos diferentes ou que habitam o mesmo universo, mas que são de designações diferentes ali. Aí aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos do Kurt Busiek e do Jorge Pérez. Kurt Busiek também já trabalhou na Marvel e na DC, né? Fez alguns trabalhos ali com os Vingadores, inclusive em parceria com o Jorge Pérez. Essa edição aqui de Grandes Heróis Marvel, onde nós temos o retorno dos Vingadores ao universo tradicional, depois de uma fase onde eles passaram ali em um universo paralelo, né? É uma fase muito bacana, inclusive, gosto muito do trabalho do Kurt Busiek, né?
sou fã mesmo do cara. Ele trabalhou tanto na Marvel quanto na DC, fazendo alguns trabalhos ali, né? Aqui nós temos Astro City, né, que é da linha Vertigo, que começou ali na Image, mas depois passou para DC. E é um trabalho muito bacana do Kurt Busiek. E também ele fez aqui esse trabalho Superman Identidade Secreta, em parceria com o Stuart Immonen, tá? Então são HQs muito bacanas que eles trabalharam aí. E o Jorge Pérez é um cara simplesmente icônico. O cara fez trampos ali espetaculares. Um deles é esse aqui com a Mulher Maravilha, né? Ele fez essa fase da Mulher Maravilha aqui, que é absolutamente fantástica. Ele reconta a origem da Mulher Maravilha depois de uma reformulação pela qual a DC passou ali, né? E para mim a Mulher Maravilha do Jorge Pérez é a Mulher Maravilha definitiva. E aqui, Crise nas Infinitas Terras, que é uma grande saga da DC, que foi justamente a saga que reformulou o universo DC para que pudesse ser feitas novas origens dos personagens e atrair ali novos leitores para o universo DC. Em um outro momento a gente vai falar sobre todos esses trabalhos aqui, desses artistas, mas eu estou mostrando aqui só para simbolizar o que eles já fizeram, né, nas duas editoras. Kurt Busiek é um cara que ele conhece muito de cronologia, tanto da Marvel quanto da DC, então é o cara certo, né, que foi escolhido para escrever esse crossover aqui tão importante que foi Liga da Justiça e Vingadores. E o Jorge Pérez, sem palavras, né? Os desenhos dele, os desenhos que ele faz, né, são verdadeiras obras-primas ali, com vários personagens, então não poderia ser uma outra pessoa para fazer, né, os desenhos dessas edições aqui. Então vamos lá falar aqui das edições, né, e contar a história, né, a minha história com essa HQ aqui. Quando eu vi na banca, cara, esse número 1 aqui, eu simplesmente fiquei doido, porque eu já tinha visto alguns crossovers na época, né? Mas já tinha saído inclusive um crossover entre a Marvel e a DC que se chamava justamente DC versus Marvel, né? Só que foi um crossover ali bem mequetrefe, onde os resultados dos confrontos dos super-heróis era decidido através de ligações dos fãs. Então teve algumas coisas ali que eu particularmente acho bem injustas, né? E é um crossover assim que vale pela história assim do confronto dos super-heróis ali. Algumas lutas são até legais, mas o roteiro é bem fraquinho. E quando isso aqui saiu, que chegou na banca ali, acredito que foi em 2004, confirmar aqui, foi janeiro de 2004, esse número 1 aqui, né? Que eu vi na banca isso aqui, cara, eu fiquei doido, porque ver o encontro desses heróis tão importantes aqui, das duas grandes editoras, que era o que eu mais lia na época era super-heróis, né? Então, os encontros entre super-heróis era sempre uma alegria para nós que éramos fãs. E, pô, cara, eu comprei esse número 1 aqui, né, com um dinheirinho que eu ganhava ali do meu pai, que eu trabalhava com ele na vendinha, no mercadinho que a gente tinha. Então a gente, às vezes ele dava um dinheirinho ali para comprar um lanche, alguma coisa assim, e eu pegava e gastava esse dinheiro com quadrinhos, né? E passando aqui para a história do quadrinho, o que acontece para esses universos colidirem, né? Nós temos aqui o Crona, né, que é um personagem da DC. Ele é um guardião do universo renegado, né? Guardiões do universo são aqueles seres que criaram a tropa dos Lanternas Verdes. Então ele foi um dos guardiões que se corrompeu ali, querendo de qualquer forma encontrar o segredo da vida, o segredo da criação do universo, né? Ele quer saber, ele tem obsessão em saber o que aconteceu antes da criação do universo, o que existia antes. Então ele foi renegado porque ele usava de métodos ali, né, extremos, e foi banido. E ele acaba se libertando, e aqui nessa história ele está vagando pelo multiverso, destruindo tudo que ele vê pela frente para conseguir obter a revelação desse segredo, né, que ele busca. E aqui ele acaba destruindo vários universos, inclusive do próprio universo DC aqui, e ele se depara em um momento com o universo Marvel, e ele bate de frente com o Grão-Mestre, que é um ser cósmico ali do universo Marvel,
que ele vive de fazer grandes jogos ali pelo universo, né? Jogos cósmicos, digamos assim. Ele gosta de fazer disputas ali, né? Manipulando seres ali do universo Marvel. E ele bate de frente com o Grão-Mestre e quer ameaça destruir o universo Marvel se ele não revelar esse segredo, né? Esse segredo da vida, da criação que ele tanto almeja aqui. Então o Grão-Mestre propõe uma disputa para ele, né? Uma disputa entre os campeões de ambos os universos, né? Tanto do universo DC como do universo Marvel. E aqui começa, como o Crona está viajando ali pelas dimensões, algumas bizarrices, digamos assim, vão acontecendo. Então um vilão da Marvel passa a atacar o universo DC, assim como um vilão da DC ataca o universo Marvel. No caso é o Terminus, né, o vilão da Marvel, que ataca aqui a DC. Aqui os heróis da Liga da Justiça enfrentando esse vilão aqui. E depois a gente vai ver que um vilão da DC invadiu aqui o universo Marvel, que é o Starro, né, que inclusive foi o primeiro vilão ali que a Liga da Justiça enfrentou na sua trajetória. E aí os heróis enfrentam esses vilões e acabam vencendo, né? E depois eles vão tentar buscar o que está acontecendo, quem é aquele ser, né? De que universo ele vem. E o Flash acaba viajando, né? Pelas dimensões aqui e chega ao universo Marvel. Só que quando ele passa para o universo Marvel, ele perde os poderes, porque ele percebe que no universo Marvel não existe a força de aceleração, que é a energia que ele absorve ali para poder ter a super velocidade dele. Então ele se depara com um garoto mutante ali, meio né, diferente aqui, né, com um aspecto de monstro, fugindo de pessoas que estão perseguindo ele ali, querendo lixar ele no meio da rua. E o Flash se mete nessa briga aqui e acaba tomando um pau da galera aqui. Ele vai tentar correr, tropeça, não consegue usar a velocidade dele, mas depois ele acaba dando um jeito de voltar para o universo DC, né? Todo arrebentado ali, né? Depois de ter apanhado, né? Numa briga que nem era dele. E então eles ficam meio sem entender o que está acontecendo ali, né? Até que o Grão-Mestre aparece, né? Aparece no universo DC e explica para eles o que está acontecendo. Ele fala que ele propôs esse jogo pro Crona, né? Essa disputa, né? Porque ele conhece alguém, um ser cósmico que sabe que estava lá no momento da criação, né? Para revelar esse segredo pro Crona, né? Que o Crona quer saber. Então ele faz essa proposta, né, pro Crona e chega aqui para os heróis, explica isso e diz que eles têm que reunir alguns itens do universo deles, né, para poder normalizar a situação, para poder acabar com essa confusão que está tendo no multiverso. Sei que parece um pouco complicado, mas lendo você vai compreender melhor. Né? É claro que vai ser bem difícil alguém ler. Por isso que eu estou detalhando mais aqui, porque vai ser um pouco difícil encontrar essa história aqui, que ela não pode mais ser republicada. Ela foi republicada nos Estados Unidos recentemente com uma tiragem bem limitada, justamente por conta da morte do Jorge Pérez. Então eles fizeram, né, essa parceria, mas é uma história que ela não poderia mais ser republicada. Então aqui no Brasil vai ser bem difícil de encontrar ela. Né? Ela foi lançada em encadernados e tal depois, mas esses encadernados também estão bem escassos. E quando você encontra para vender na internet, é preços absurdos. Mas se um dia você conseguir, tiver a sorte de conseguir por um preço justo aí, pode pegar porque não vai se arrepender. Mas enfim, continuando aqui, ele propõe, né, que os heróis aqui da Liga da Justiça reúnam esses itens para poder, né, de alguma forma, impedir essa confusão no universo. Assim como o Metron, né, que acaba entrando aqui na história, que é um ser cósmico também da DC, ele encontra os Vingadores, né, e faz essa mesma proposta, né, para os Vingadores reunirem alguns itens ali, né, do seu universo para acabar com essa situação. Nesse momento, o Metron ele dá uma caixa materna, que é aquele teleportador do universo DC, para os Vingadores. E eles usam isso e acabam indo para o universo DC.
Chegando lá, eles se deparam com uma gangue de vilões, né, do universo DC, e acabam lutando, derrotando eles, né, e são aplaudidos ali pela população. E é aí que eles começam a perceber uma diferença básica entre os universos, né, porque no universo da DC Comics, da Liga da Justiça, os heróis eles são ovacionados sempre, são quase que idolatrados. Porque tem essa diferença, né, entre os universos. Os super-heróis do universo DC eles são assim meio que vistos como deuses, estão acima dos seres humanos, né? São uma meta, são um ideal ali. E do universo Marvel, os Vingadores, eles são mais próximos ali da humanidade, eles têm aquelas falhas mais evidentes, né? Aqueles conflitos entre eles. Então, eles não são tão bem vistos no universo Marvel quanto os super-heróis do universo DC. Então tem essa diferença. E o Capitão América percebe logo isso. Né? E em um momento aqui eles vão simplesmente se deparar com a Liga da Justiça, que é nesse momento épico aqui, onde o Superman chega com toda a imponência dele aqui, né? Ele não sabe, não conhece quem são os Vingadores, e fala aqui para eles se renderem aqui, porque ele pensa que, né, os Vingadores são algum tipo de ameaça vindo de outro universo. E o Capitão América, né, como o grande líder que é, não se cala e responde à altura ali para o Superman. E é o momento que se inicia uma batalha épica, porque o Thor chega logo mandando uma martelada ali na cara do Superman, né? E aí se inicia uma batalha épica aqui, né? Que eu me lembro que quando eu li isso aqui, cara, eu vibrava, eu ficava doido, né? Porque era o sonho de qualquer moleque ali, fã colecionador de quadrinhos, ver um confronto da Liga da Justiça com os Vingadores bem contado, né? Como eu falei, já tinha havido um encontro entre as duas editoras, mas o roteiro era bem fraquinho. E aqui, meu irmão, cara, a batalha que o Jorge Pérez desenha aqui, escrita pelo Kurt Busiek, é espetacular. Já começa aqui com os heróis aqui na segunda edição, trocando soco, né, caindo na porrada mesmo, usando seus poderes ali no meio da cidade. Começa uma tempestade de chover aqui. Meu irmão, isso aqui é um barato. Aqui temos aqui temos esse encontro aqui que é simplesmente fantástico entre o Capitão América e o Batman. A forma como o Jorge Pérez coloca aqui o encontro dos dois, né? Eles se estudando ali, né, no meio da chuva. Né, o escudo do Capitão América cai ali, o Batman pisa no escudo do Capitão América, não deixa ele pegar ali. E aí eles vão pro soco, né, no meio da trovoada aqui, começam a se estudar, trocam soco. E aí o Batman, né, como sempre muito sagaz, muito inteligente, propõe ao Capitão América que eles se afastem dali, porque ele sabe que eles não são inimigos, né? Tem alguém manipulando as cordas ali para que eles entrem em confronto com um objetivo maior ali para executar. Então o Batman e o Capitão América se afastam dali e vão para a Batcaverna para analisar o que está acontecendo. Enquanto isso, né, os heróis ficam ali se confrontando. A feiticeira Escarlate usa um feitiço ali, eles se teletransportam e em seguida eles vão, né, atrás dos itens lá que eu tinha comentado no começo, né? Atrás dos itens de cada universo para poder impedir essa digamos assim, essa confusão que está acontecendo aqui no multiverso. E aí eles saem e como eles estão atrás dos mesmos itens, na verdade, né? São, acredito que uma certa quantidade do universo DC e uma quantidade do universo Marvel. Mas eles precisam reunir todos os itens. Então eles vão entrar em um confronto novamente ali, né? Quando eles se depararem com esses itens, né? E aí vão tendo mais lutas aqui entre os super-heróis para poderem se apoderar justamente desses itens. E cara, tem lutas aqui que são fenomenais, velho. O Superman ele encontra encontra com a Capitã Marvel, que ele simplesmente dá uma surra nela, né? Aí tem a Mulher Maravilha contra o Hércules, a Mulher Hulk contra o Aquaman aqui. Nossa senhora, isso aqui é um barato, velho. E aqui o Batman e o Capitão América continuam analisando a situação aqui, vendo o que acontece, né?
Vai chegar um momento aqui em que eles vão entrar num confronto definitivo. Aqui tem o Darkseid tendo acesso aqui à manopla, né, do infinito, né, com as joias aí do infinito que o Thanos tanto deseja, né? Só que aqui o Darkseid ele não consegue acessar os poderes, né, por ser de um universo diferente. Então ele acaba dizendo aqui que a luva é inútil para ele, né? Ele não quer nada com essa luva. E aqui os super-heróis entrando mais uma vez num confronto, né, para pegar o cubo cósmico, que é um dos itens, né, que está ali no meio da disputa deles. E aí começa uma batalha épica aqui entre os super-heróis, com destaque para o Superman versus o Thor. E o Thor do Jorge Pérez é uma coisa de louco, cara. Ele desenha o Thor mesmo gigantão, assim, bem maior até do que o Superman, pelo fato do Thor ser um deus, né? Então o Jorge Pérez ele tinha muito isso, ele diferenciava os personagens dele, né? A característica deles. E, pô, começa um confronto épico aqui entre eles dois, cara. Eles vão trocando soco. E tem um momento aqui que o Thor vai dar uma martelada no Superman, o Superman segura e dá uma rajada de visão, né? De visão de calor no Thor. E, velho, que negócio sensacional, cara. Que HQ fantástica. Para todo fã de super-herói, para nenhum fã de super-herói botar defeito. E aqui no meio do confronto, o Krona, achando que a equipe, né? Porque aqui o Krona ele acaba sendo. Ele acaba ficando na disputa, ele fica com a equipe da Liga da Justiça. Mas com medo, né, de perder a disputa, ele acaba trocando ali, né? Ele vai impondo as regras do combate durante a luta ali. E ele acaba trocando de equipe e não adianta nada porque ele acaba perdendo. Ele não aceita e ataca o Grão-Mestre. Só que aí, nesse momento, o Grão-Mestre já tem os itens ali reunidos, né, que os heróis reuniram para ele. E ele acaba, digamos assim, traindo todo mundo, né? Ele reúne os itens e faz uma confusão ali, né? E ele usa os poderes dele para fundir os itens e, consequentemente, fundir os dois universos. E aí é que começa a confusão aqui, onde os super-heróis eles veem que a ameaça não era o outro grupo, né, que eles estavam confrontando, e acabam se unindo, inclusive o Superman e o Thor aqui se unindo para lutar, né? E eles veem que a ameaça estava ali, na verdade, no Grão-Mestre, né, que estava manipulando tudo ali, manipulando tudo ali para poder fundir os universos, né? Ele não queria só salvar o universo Marvel em que ele vive ali, ele queria, na verdade, fazer uma confusão ali, né? E aí é que começa a aparecer aqui, né, vários heróis de várias eras, tanto da Marvel quanto da DC, e aqui eles transitam entre os universos e acabam... alguns super-heróis da Marvel ficam no universo DC e vice-versa, e acabam trocando de equipe, né? E aqui eles têm até um encontro, né? Né, de super-heróis ali dos dois universos. E só que ali o Capitão América e o Superman eles ficam achando estranho tudo aquilo. Eles percebem que não está normal, não está acontecendo ali como as coisas deveriam ser, né? Então eles acabam entrando num confronto ali novamente. Cara, tem muita luta aqui. Isso aqui é um barato. Apesar da história, né, ser uma história muito bem contada, mas também tem muita ação. Tem muitos confrontos ali entre os super-heróis. Sempre na arte maravilhosa do Jorge Pérez. Que não falha aqui. Espetacular, cara. Isso aqui é um barato. Quando eu li, eu vibrava a cada virada de página, né? E aí alguns heróis que na época estavam mortos, eles vão aparecendo aqui, né? Vão ajudando na batalha, né? Como o Hal Jordan, nessa época ele estava morto, né? Mas ele vai aparecendo aqui durante a história, porque tem essa confusão nos universos, né? Então vão aparecendo super-heróis do passado, né? Que já morreram, né? E vão ajudando aqui na batalha. Até que chega um momento, né, onde eles conseguem ver, né, que está tendo toda essa confusão no universo e vão, né, se unir novamente ali para uma última investida
contra o Krona, né? Contra o Krona e contra o Grão-Mestre ali, para tentar separar de vez, porque os universos estão se fundindo e se eles se fundirem vai ficar a realidade como um todo vai ser ameaçada, pode até ser destruída, né? E aí eles vão vendo ali, né, em um momento eles vão vendo aqui a trajetória da vida deles, né? O Kurt Busiek, como ele manja muito de cronologia, ele coloca isso aqui, né? Os heróis olhando ali para as suas trajetórias, nos seus universos. E, cara, espetacular, cara, espetacular. Isso aqui é um show de narrativa, de história, de desenhos, né? A coloração muito bonita aqui. E, pô, cara, olha, esse momento aqui é simplesmente fantástico. É quando eles realmente se unem aqui para ir para a batalha final, né? O Capitão América aqui apertando a mão do Superman e eles entrando aqui num acordo para lutar juntos. A capa do último volume, que é essa aqui, que quando eu vi na banca eu enlouqueci, né? Cara, como não enlouquecer com um negócio desse aqui? E aqui vai para a batalha final, cara, onde eles vão para a investida, né? A última investida aqui. Aqui eles já estão tudo, digamos assim, estão tudo amiguinho já, estão tudo trabalhando em equipe ali, se unindo, a Liga da Justiça, os Vingadores, né? Para construir uma nave aqui para viajar ali pelo universo. Então já está tudo de boa aqui entre eles, né? Para eles poderem partir para a batalha final. Cara, eu não tenho nem palavras para descrever a minha reação quando eu vi isso aqui, cara. O Superman com o escudo do Capitão América gritando Avante Vingadores. Mano, como não se emocionar com isso aqui se você é um fã de super-heróis? Meu irmão, é sensacional, velho. Sensacional. Isso aqui é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li na minha vida, sem exagero, cara. É fantástico. E aí, como tá essa confusão no universo, né? Em alguns momentos os personagens eles vão trocando de visual e, como eu falei, alguns personagens antigos que já estavam mortos vão aparecendo aqui durante a batalha. O Superman em um momento aparece aqui com o cabelo grande, ou aparece aquela versão do Superman elétrico, né? Uma fase aí que o Superman teve que mudou os poderes dele. O Superman com um escudo energético, aliás, o Capitão América com escudo energético. Cara, é um barato, cara. Durante a batalha vai mudando aqui a realidade, né? Aí, e tem um momento aqui em que o Superman consegue pegar o martelo do Thor, né? Que o Thor joga o martelo para o Superman para ele poder golpear uma parede aqui, né? Que está impedindo a passagem deles para eles poderem chegar até o Krona. E aí eles chegam e fazem uma última investida ali contra o Krona, né? Acabando com a batalha e finalmente salvando os dois universos. Cara, espetáculo, espetáculo. Isso aqui é maravilhoso, né? E aqui no último momento eles veem o Espectro, né? Que nessa época aqui era o Hal Jordan, que estava morto e tinha se tornado o Espectro, separando as duas terras, a terra da Marvel e a terra da DC. Para você ter uma noção aí do quanto que ele estava poderoso, né? Ele, na força do ódio aqui no braço, separando os universos. Cara, espetacular. Aqui o momento em que eles vão se despedir. Superman aqui, que no momento da batalha deixa o martelo do Thor cair, depois ele vai tentar pegar de novo e não consegue, né? Porque o Thor explica para ele que outras pessoas podem ser dignas de levantar o martelo, mas ali no momento de necessidade, né? De muita necessidade no meio da batalha, se a pessoa realmente for uma pessoa digna, ela vai conseguir levantar o martelo, mas depois, se ela tentar, né, num momento ali depois, ela não vai conseguir. E aí a Liga da Justiça se despedindo aqui, né, o Capitão América, o Superman aqui se despedindo, e a história finalmente acaba de maneira épica, fantástica, com essa batalha final aqui. Então, isso aqui marcou época, né? Foi uma história, né, que eu li e reli milhares de vezes, né? E de vez em quando eu revisito ela, porque não tem como
né? É empolgante demais, é uma história muito bem contada, né? Por mais que use vários personagens das duas editoras, mas eu acho simplesmente fantástico. É uma história que realmente marcou ali o final da minha adolescência. Então é isso, era sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Essa história icônica que marcou a minha vida ali na minha adolescência, beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima.